vamos na parte 4 da análise artigo por artigo da Lei 13.432, de 11 de abril de 2017, que é a Lei dos Detetives. O detetive particular, o artigo 7. O detetive particular é obrigado a registrar em instrumento escrito a prestação de seus serviços. Embora eu falasse artigo por artigo, eu vou complementar o artigo 7º, que é com o 8º, que o contrato de prestação de serviço do detetive particular conterá 1. Qualificação completa das partes contratantes. 2. Prazo de exigência. 3. Natureza do serviço. 4. Relação de documentos e dados fornecidos pelo contratante. 5. Local em que será prestado o serviço. 6. Estipulação dos honorários e sua forma de pagamento. Parágrafo único. É facultada às partes a estipulação do seguro de vida em favor do detetive particular, que indicará aos beneficiários quando a atividade envolver risco de morte. Então, a lei determina que, com uma condição obrigatória para o exercício da atividade e no trato, no relacionamento com o seu cliente, a registrar essa intenção e esse trabalho num instrumento escrito de prestação de serviço. E isso é um contrato de prestação de serviço. E aqui ele dá uma relação logo em seguida no artigo 8º, por isso que eu estou fazendo o artigo 7º e o artigo 8º juntos, que é uma complementação. Ele dá, no meu entendimento, é uma relação exemplificativa, porque pode conter outras informações no contrato, mas essas informações são essenciais, é a base de todo o contrato. Então, esses requisitos mínimos devem ser obedecidos nesse instrumento escrito. E o que seriam esses requisitos mínimos? Primeiro, qualificação completa das partes contratantes. Evidentemente, não se admite contrato escrito sem que as partes não sejam identificadas. E o que deve conter essa qualificação? Nome completo, os documentos que fazem a identificação civil dessa pessoa, que é o RG, CPF, ou de uma empresa, que é a CNPJ, porque, como nós já nos referimos, o detetive pode ser também em forma de empresa. A naturalidade, data de nascimento, filiação, profissão, estado civil, endereço, telefone, hoje em dia também e-mail. Só para ter uma informação, até quando um advogado faz uma petição em juízo, ele tem que consignar hoje em dia os e-mails das partes e dele próprio, né? Prazo de vigência é por quanto tempo o serviço será prestado. E isso vai ser fundamental no futuro, quando o delegado de polícia, autoridade policial, for averiguar os documentos do detetive, quando ele pede para ter acesso e colaborar com a investigação policial, se aquele contrato ainda está em vigor, né? Porque ele tem que observar que naquela colaboração o detetive está efetivamente prestando aquele serviço naquele espaço de tempo, né? E natureza do serviço? Evidentemente que a prestação de serviço é de investigação particular. E o tipo de serviço? Por exemplo, a localização de uma pessoa desaparecida, a localização do endereço de uma testemunha, a localização de um patrimônio. E aí é uma infinidade de situações que só durante a prática vai se poder precisar a natureza do serviço, observando-se
que a natureza do serviço tem que fazer parte das atribuições de um detetive particular. Ele não pode entrar na esfera como se policial fosse, como se fosse aí um policial, um agente público, como um oficial de justiça, fazer buscas e apreensões civis. Isso não é permitido, como a gente já tinha se manifestado em outros vídeos. Então, as atribuições que devem ser consignadas nesse contrato é aquelas que o detetive particular pode exercer. A relação de documentos e dados fornecidos pelo contratante. A relação de documentos é por escrito, quando o contratante eventualmente forneça ao detetive algum documento indispensável para a investigação, tais como contratos, certidões diversas, documentos de veículos. Esses deverão ser recebidos e posteriormente o detetive tem que tomar cautela de os devolver ao contratante com recibo, e isso ser guardado como um documento aí eterno, porque já tem casos aí em que os clientes procuram a outra parte que forneceu o serviço em busca de algum documento, às vezes documento esse que já possa ter recebido. Então ele tem que ter esse controle. Local onde é prestado o serviço visa delimitar a área de atuação do detetive particular. Inclusive, uma das análises que a autoridade policial deve fazer, ou seja, se a prestação de serviço está na área de circunscrição da sua unidade policial. Estipulação dos honorários e sua forma de pagamento. É a justa retribuição dos serviços prestados, devendo o contrato especificar o valor e a forma de pagamento. Hoje em dia tem várias formas, dinheiro, cartão de crédito, parcelado, depósito bancário e os conhecidos PIX da vida. E interessante que aqui a lei permite que as partes estipulem seguro de vida em favor do profissional, que indicará aos beneficiários, prevendo que esse contrato possa eventualmente envolver risco de morte. Mas o detetive está sujeito a isso? Sim, especialmente quando o profissional, para cumprir o seu contrato, necessita diligenciar em lugares onde a criminalidade e a violência possa ocorrer. Como, por exemplo, em bairros com alto índice de criminalidade, bares, casas noturnas, prostíbulos. Eventualmente, o detetive vai ter que frequentar esses lugares. E não raro, ao diligenciar para encontrar, às vezes, pessoas ou objetos, pode eventualmente ter contato com pessoas violentas que contrapõem a esses encontros, né? As possibilidades de uma violência e o risco de morte de um detetive são muitas e variadas, justamente porque num dos vídeos eu disse da necessidade do detetive se preparar fisicamente e emocionalmente através de uma arte de legítima defesa, que aí eu até orientei o combate, mas fica a cargo de cada profissional. Por hoje é só. Obrigada.